Boa tarde a todos e a todas, né? As pessoas que estão presentes aqui no auditório do EA, as pessoas que estão nos assistindo online pelo YouTube e também as que vão assistir posteriormente, né? Nós estamos aqui para mais um evento Diálogos para o Futuro, Transição Energética e ODS 7, hoje falando sobre o potencial e desafios do Brasil na geração distribuída. Esse evento faz parte de um ciclo, né, Diálogos para o Futuro, Transição Energética e ODS 7. As edições anteriores, em número de 8, estão no site do IEA, que é iea.usp.br, e estão também no YouTube do IEA, né, lá disponibilizadas, né? E hoje nós estaremos aqui com o Aurélio Souza, né? Então, Aurélio de Andrade Souza Neto é engenheiro mecânico com mestrado em regulação de energia. Atua há 30 anos com desenvolvimento e gestão de projetos e negócios no setor de energia sustentável, eficiência energética e serviços ambientais, incluindo acesso à energia renovável para comunidades isoladas. É pesquisador colaborador no Laboratório de Sistemas Fotovoltaicos, LSF, do Instituto de Energia e Ambiente, IEE, da USP. Fundador de diversas empresas, como a Usina Azul e a NSI Energia. Conselheiro da Associação Brasileira de Geração Distribuída, a BGD. Ex-membro do Grupo Consultivo para o Setor Privado, PSAG, do Fundo Verde para o Clima, GCF das Nações Unidas, ONU. Ex-executivo e diretor para o Brasil do Instituto Winrock Internacional, Rockefeller Foundation. Eu sou o professor Fernando Canepli, eu atuo com transição energética e o ODS 7, e esse ciclo de eventos faz parte do meu projeto do programa Ano Sabático do EA, que está sendo realizado durante o ano de 2024. Então, com muita satisfação, eu passo a palavra para o Aurélio, que eu já agradeço aqui a presença. Bom, eu que agradeço o convite, Fernando. Prazer estar aqui, contar um pouco dessa história, né, dessa trajetória, que sempre foi pautada na transição energética antes desse nome existir. Que iniciei a carreira trabalhando nos sistemas isolados da Amazônia e a matriz energética lá é a diesel. Então, desde sempre atuando nesse segmento de levar energia limpa, renovável para as comunidades. Como você falou, eu sou pesquisador aqui no Laboratório de Sistemas Fotovoltaicos da USP também, que tem uma experiência gigante nessa área, grandes profissionais, e aí não posso deixar de falar do meu amigo professor Roberto Ziles, que é o coordenador desse laboratório, e dentre outros tantos amigos que eu não vou citar aqui, senão vou acabar deixando alguém de fora. Bom, falar de transição energética e ODS 7 é quase falar do meu trabalho de vida inteira. Eu comecei como engenheiro na década de 90 e desde então a energia sempre foi minha praia, né, literalmente. Apesar de ter feito engenharia mecânica, eu já comecei trabalhando com a parte de aquecimento solar, que envolvia energia térmica, né, então muita térmica, né, termodinâmica, e, enfim, tinha outra parte econômica também, né, de ver a viabilidade econômica disso, de como é que isso se viabilizava dentro daquele contexto energético daquela época, daquelas tarifas. E é engraçado que ao longo dos anos as coisas vão mudando e sempre tem um tema ou outro que pressiona mais que as novas tecnologias entrem, que as novas tecnologias sejam mais viáveis ou menos viáveis. E nos anos 90, o X da questão, o grande ponto era no setor elétrico era a questão da ponta, assim, o peak shave. E não sei se você lembra, chuveiros elétricos reinavam no Brasil. Assim, era uma loucura, como você tinha eletricidade e água na sua cabeça, e você falava com as pessoas do outro mundo, né, e da Europa principalmente, mas como? Vocês têm eletricidade, água, tudo junto ali, a meio metro da sua cabeça? É isso mesmo, né? Não tem choque, não dá choque. E eu me lembro muito bem, pequeno, tomar vários choques na torneira de vez em quando, né, quando o aterramento não era bem feito. E o aquecimento solar entrou nesse bojo, digamos assim, tirar o chuveiro elétrico e colocar a parte de aquecimento da água
E isso reduzia a pressão no sistema elétrico, diminuía a pressão no horário da ponta, e tinha que ser uma viabilidade econômica. E aí foi o início da minha carreira profissional, já trabalhando com essa transição energética, nesse caso, mudando da eletricidade para esquentar água, para já usar a energia do sol. E hoje meu colega de trabalho, o Gabriel, até mencionou, você sempre explorou o sol, né? Eu sempre trabalhei com o sol. Né? Bom, passada essa fase, todo mundo lembra, em 2001 tivemos um apagão, né? E o grande problema exatamente era a ponta. Chegava aquele horário do final da tarde, todo mundo acendia todas as lâmpadas, todo mundo chegava em casa. E o brasileiro tem a cultura de tomar banho quando chega em casa, diferente também de outros países europeus e americanos. Então a gente chega, praticamente todo mundo chega às 18, 19 horas em casa, vai todo mundo tomar banho para depois fazer a janta. Isso leva o sistema para um pico de demanda altíssimo. E o aquecimento solar, então, naquela época, naquele marco regulatório daquela época, todo mundo tinha que reduzir consumo, tinha que cortar carga, você lembra bem disso, né? A gente tinha que voltar aos patamares de consumo de 2, 3 anos atrás, e o aquecimento solar fez esse papel de reduzir essa demanda. Então, trabalhar nesse segmento de novas tecnologias e reduzir emissões, reduzir a pressão no sistema elétrico, gerar energia limpa e renovável, sempre esteve no meu viés de trabalho. E vou dividir aqui minha fala, então, em 2 mercados, né, se me permite. Um mercado off-grid, ou fora da rede, né, um sistema isolado, que é a Amazônia, o sertão da Bahia, do Nordeste, Pantanal, enfim, o Brasil tem vários nichos específicos que a energia nos anos 90 não chegava, né? Até vinha alguns programas governamentais de extensão à rede, Luz para Todos, depois o Mais Luz para a Amazônia, e por aí vai, que eu vou entrar um pouco neles depois. E o outro mercado é o mercado conectado à rede, que é esse nosso mercado urbano. Então, na época, até dividia rural e urbano, porque o rural realmente tinha um déficit energético muito grande, né? Principalmente nos temas da Amazônia, e rural afastado da rede, era caríssimo fazer extensão de rede. Então, nesse momento, o custo de oportunidade era quanto custa levar a rede até aquela casa ou até aquele aglomerado, né? Versus instalar sistemas fotovoltaicos. E aí eu comecei já a trabalhar com sistemas fotovoltaicos na década de 90 também, que foi muito antes do marco regulatório que a gente conhece hoje. Então, eu tive o prazer e pude contribuir e participar desse mercado. E nessa época, década de 90, a gente tinha que estar assim, pelo menos a 20 quilômetros da rede para viabilizar a instalação de um sistema fotovoltaico. Então, a gente media o custo de extensão da rede, quanto é que custava aquilo, alguns milhões de reais naquela época, para poder, então, instalar um sistema de 50 watts, que era o maior módulo que existia naquela época. Hoje já tem módulo de 700 watts, com eficiência 22, 23, 26%. Naquela época a gente estava falando de 8, 10% de eficiência. O watt-pico, para quem entende, é o custo, né, uma medida, né, de watts por peak, né, então real por watt-pico. Naquela época estava na faixa de $10 o watt-pico. Hoje está menos de 10 centavos de dólar o watt-pico. Então, em 20 anos, essa indústria se transformou, que está viabilizando também essa transição energética. Então, estou começando lá do início de tudo para ver como a transição é um negócio que já existe, né, já vem há muitos anos, né? Alguns países conseguiram avançar isso muito mais rapidamente. Alguns países foram sortudos, como o Brasil, por as questões geográficas, né, e geopolítica, geográfica, mas mais geográfica, a gente tinha terra, tem sol, tem vento, tem água, então tem possibilidade de biomassa, de eólica, de solar, né, tudo isso funciona aqui ao mesmo tempo. Então, é um pouco do nosso tema aqui hoje. E outros países, não. Outros países precisam realmente se esforçar muito mais para conseguir sair de uma matriz nitidamente fóssil, com
50%, 60%, 70% de queima de carvão, de óleo, de gás natural, para ter hoje 10, 15% de mix energético de fontes renováveis, enquanto a gente tem aqui uma matriz elétrica com quase 90% de fontes renováveis. Aí eu estou incluindo a hidro de grande porte, a hidro de pequeno porte, a biomassa. O estado de São Paulo é riquíssimo da biomassa de cana, vocês já exploraram isso aqui. A solar e a eólica. Então o Brasil teve essa vantagem natural de ter todas essas fontes renováveis primárias disponíveis e, obviamente, o sol sendo a principal dela, porque permitiu tanto o vento quanto a biomassa, quanto todas elas crescerem. Então, o mercado on-grid e off-grid, eu falei, né, um mais urbano, o outro mais rural, então vou falar um pouco do off-grid, que é hoje um assunto muito quente, principalmente que neste momento está ocorrendo a COP, lá em Baku, e se fala muito da transição energética, de se afastar das fontes fósseis de energia, do óleo, né, generalizando, mas é o óleo, é o gás, é o carvão, é tudo. E o Brasil já está bem afastado disso. Mas existe uma região do país, que é a região norte, que tem mais ou menos aí 1 milhão de pessoas ainda sem acesso à energia moderna, que estão ainda queimando querosene, queimando diesel, lamparina, vela, usando equipamentos super consumidores de baixíssima eficiência, que eu queria dizer, e principalmente abastecidos por geradores a diesel. Então, a emissão de diesel na Amazônia per capita, ou por quilowatt-hora, a megawatt-hora, né, a emissão específica de diesel na Amazônia é 4 ou 5 vezes maior do que a emissão de diesel no sistema interligado, desculpa, emissão de diesel, não, emissão de gás de efeito estufa associados ao diesel, né, da queima do diesel. Então, a região norte é um espaço ainda gigante para crescimento, para migrar das fontes fósseis para as fontes renováveis, principalmente vai ser, nesse caso aí, a solar, com um novo elemento, Fernando, que está surgindo na transição energética, que é o armazenamento de energia, né? A gente, no sistema isolado já usa baterias há décadas. Sem bateria não teria como atender uma comunidade isolada na Amazônia, porque eu não tenho rede, eu tenho que gerar, armazenar e consumir ali, gero de dia, consumo de noite, basicamente. Essa foi uma linha de pesquisa muito ampla aqui da própria USP, no laboratório, de sistemas fotovoltaicos, e sim, fizemos muitos experimentos, desenvolvemos muita tecnologia. Aliás, o laboratório pioneiro na certificação de equipamentos também para esse sistema isolado. Então, imagine uma comunidade que está a 200 quilômetros da rede. Esse mesmo 200 quilômetros ele tem que ser vencido por barco, e leva, dependendo da velocidade, dias ou horas, depende, mas assim, não é questão de minutos, são horas mesmo. E você lá chega numa comunidade de baixíssimo consumo energético, que não tem um interesse econômico de nenhuma concessionária, porque estão muito longe de tudo, custa caro, e a única alternativa seria realmente gerar energia, armazenar e consumir lá. Então, esse é o sistema isolado remoto. O sistema isolado que hoje usa muito gerador a diesel, mas também já tem milhares de sistemas solares fotovoltaicos instalados, parte de um programa governamental, federal, que começou lá atrás com o presidente Fernando Henrique Cardoso. Então, na década de 90, esse programa vem treinando, capacitando, criando condições para a expansão dessa tecnologia, que é a solar fotovoltaica, que é a tecnologia adaptada para a região remota, isolada, não só no Brasil, mas no Brasil, na África, nas pequenas ilhas do Pacífico, onde você não consegue levar energia. Então, a transição energética para essas pessoas, para essas populações, ela vai vir, e isso é um estudo já até da ONU, da IRENA, o homônimo, né, do IEA, Instituto de Energia, né, Mundial, né, agora me fugiu a sigla, que entre 75% e 80% da nova energia que vai surgir, que vai ser
disponibilizada para os sistemas isolados vai ser de fonte renovável. Porque é a que se tornou mais barata, é a que se tornou mais viável de acontecer. Então, pensa na África como um continente que está no escuro hoje. Esse continente faz parte dos planos, das metas globais da ODS 7, que tem, né, 3 principais áreas, mas uma delas é acesso à energia moderna, sustentável, a outra é que seja de fontes renováveis, e também aumentar a eficiência energética, que é uma outra área que assim muito esquecida, né? Assim, é muito mais barato economizar energia do que gerar. Só que é uma área que pouco se deu atenção ou não se deu atenção devida, e os índices de eficiência energética em países mais desenvolvidos são maiores que em países em desenvolvimento. Assim, aqui no Brasil a gente tem um programa, vou dizer que está assim, intermediário, mas a gente tem o Inmetro em cima disso, tem o Procel, né, tem vários programas governamentais e também da indústria que estão focando na eficiência energética, mas a gente está aquém do que poderia ser feito no Brasil. Então, assim, a energia mais barata é aquela que você não consome. E para você não consumir, você tem que evitar o consumo através da eficiência energética. Então, o sistema isolado na Amazônia, ele hoje utiliza tecnologias que nos anos 90 eram um pouco diferentes, por exemplo, do ponto de vista tecnológico, melhorou muito. A gente tinha baterias de chumbo ácido, que já é uma química não muito favorável, metais pesados e caro, muito pesado a carregar, aquela coisa toda, e uma vida útil muito pequena. Eu tinha uma bateria que durava 3, 4 anos, no final disso você não tinha um processo de logística reversa, invariavelmente, posso dizer, porque eu já vi, essa bateria acabava no fundo do rio. Né? Então ela acabava já gerando um problema ambiental, porque você tinha todo aquele ácido que saía e o chumbo também, que vai para a cadeia alimentar. Então você vê como uma coisa vai puxando. A gente está falando de transição energética, mas eu estou trazendo outra área. E agora as baterias são de lítio, que tem as suas questões também, que todo mundo aborda, a mineração, o quão sustentável é a bateria de lítio, mas é uma bateria que está vindo, assim, se desenvolvendo muito em função da rota tecnológica dos veículos elétricos. Foram os veículos elétricos que permitiram a redução de custo, a ponto de as baterias de lítio hoje estarem sendo utilizadas na Amazônia, e eu estou usando a Amazônia porque é o nosso exemplo aqui no Brasil, mas são as mesmas que estariam usando na África e em outros lugares. E aí, dando um passo atrás, a gente está, no momento da COP, acontecendo lá, se falando em afastamento de óleo, e o nosso mercado principal de óleo no Brasil é a Amazônia, que passa por questões agora ambientais assim dificílimas, a maior seca histórica, uma população realmente em dificuldades, realmente, muita dificuldade, porque o rio, que são as vias, as hidrovias, né, as estradas são rios, não permitem passar tanto alimento, medicação, o próprio combustível. Então você já está vendo aí uma escassez energética nessas comunidades e isso impacta em tudo, menos quem está conectado na solar. Que a solar, ela, enfim, vem do espaço, felizmente, e chega nos módulos fotovoltaicos e gera energia e presta o serviço energético que ele está ali para prestar. Então, o sistema off-grid, rural, ele é muito baseado nas políticas públicas hoje e na tecnologia solar fotovoltaica. Esse é o mercado que tem crescido bastante no Brasil. A gente é referência nessa área também em atendimento, sistema isolado, mas assim, mais de 1 milhão de pessoas ainda estão no escuro usando fóssil. Aí mudando agora de mercado, vamos para o sistema conectado à rede, que é o on-grid, conectado no SIN, no Sistema Interligado Nacional. É o elétron que a gente produz lá no Nordeste, seja de uma fonte eólica, o solar, ela está chegando aqui no Sudeste e abastecendo a máquina industrial brasileira que está concentrada aqui, né? Assim, é São Paulo, Rio, Minas, esse é o polo realmente da indústria, onde está o centro de carga do país, né? Está aqui. E o Nordeste hoje tem excedente energético.
E aí o que que a gente vê na transição energética, principalmente lá, a energia eólica muito forte, né? E a solar, por conta dos níveis de radiação, a gente esbarra num gargalo que é a transmissão. Então, já nos remete para uma outra situação específica da transição energética, que é a interligação regional e até mesmo internacional. Até quando eu falar regional, vou até expandir, não regional norte-sul, leste-oeste, nordeste, sudeste, mas assim, entre países mesmo do Cone Sul. Essa energia que hoje a gente troca lá com o Paraguai, em conta de Itaipu, eu também poderia fazer em maior escala com a Argentina, poderia fazer também com outros países vizinhos aqui. O Chile não tem fronteira, mas sim com o Chile, com o Peru, Colômbia. Todo esse mercado também, como a gente faz assim eventualmente, vou chamar eventualmente com a Venezuela, que tem uma linha de transmissão que vem da Venezuela para o Brasil, mas dependendo do humor dos dirigentes de lá e de cá, essa energia chega ou não chega. Então, essa é uma situação. Então, Roraima, por exemplo, que é o estado lá mais fronteiriço com a Venezuela, é o maior sistema isolado do mundo hoje. Hoje, mais limpo do que era há pouco tempo atrás, mas em função dos leilões do governo, é um mercado hoje que tem biomassa, tem biodiesel, tem solar, e tem essa rede que vem da Venezuela esporadicamente. Mas voltando para o SIM, né, o sistema interligado, Roraima não está no SIM, mas tem planos para tal. O SIM é um grande sistema, né, um dos maiores sistemas do mundo, assim, até vou dizer muito bem operado, com todas as dificuldades que a gente tem. Pode ter críticos dizer assim, muito bem operado, como é que você fala um negócio desse? Olha, para manter um país desse, 200 milhões de pessoas, funcionando, geração de todos os lados, intermitente, que é o caso da solar e eólica, e a gente ter poucos eventos de corte de energia, eu diria que é um sistema bem operado. Pode ser melhor? Pode, claro. E as tecnologias estão melhorando. Então, a transição energética vai melhorar muito essa questão da gestão da energia, né, da gestão desses ativos de produção de energia, com a introdução dessas tecnologias. Uma delas é o armazenamento. A outra é a digitalização também de todo o sistema elétrico, que permite tomadas de decisões baseadas em dados, em ciência, que é muito mais rápido essa tomada de decisão. Porque hoje o Brasil ele funciona assim como um grande reservatório hídrico, e esse é o reservatório que regula né, os despachos de energia, seja eólico, solar, e por aí vai. Daqui a pouco, quando eu chegar na geração centralizada, a gente fala um pouco sobre isso. Mas o off-grid a gente falou, e agora o on-grid, que eu estou discorrendo um pouco sobre ele, é de uma dinâmica, de uma complexidade, Fernando, assim, com a abertura do mercado, assim, de contratos bilaterais, assim, você quer energia, eu produzo, eu vou fazer para você. E antigamente eu precisava de um ente público para dizer que alguém tinha que comprar da minha energia e você tinha que comprar desse alguém, né? Era um mercado cativo, passava pelas distribuidoras. Na geração distribuída, que já entrando um pouco nesse tópico, que é uma peça-chave na transição energética e no acesso à energia, sem a transmissão distribuída, a gente vai estar muito exposto a essas questões de infraestrutura que levam tempo para acontecer. A transmissão é uma delas. Imagine trazer uma linha de transmissão lá do Nordeste para colocar aquele excedente energético de eólica e solar aqui no mercado. Eu vou precisar de muitos anos de obra, muito investimento, licenciamento ambiental, tem uma complexidade muito grande. Mas se eu gero na carga, se eu gero em cima do seu telhado, uma usina no seu quintal, ou uma fazendinha ali próximo da carga, eu demando muito menos desse sistema de transmissão. E eu digo sempre que o elétron é um cara muito preguiçoso. Ele vai sair da usina e ele vai entrar na primeira casa que está consumindo energia. Ele não vai voltar, subir a escada, passar pelo transformador. Quem é da área está me entendendo o que eu estou falando, né? Não vai dar esse fluxo reverso que estão tanto falando aí, a ponto de criar um problema no sistema. Ele vai ser consumido ali, pertinho.
Então ele vai sair do seu painel, do seu telhado, da sua casa, e se o vizinho ligar o liquidificador, ele vai ali para a hora para aquele liquidificador. Se meu amigo ligar ali a TV, ele na hora vai atender aquela TV. Mas o assunto é complexo, porque o Brasil, os números são incríveis no Brasil. Assim, o Brasil teve o seu primeiro giga solar centralizado lá por volta dos anos 2018. O primeiro gigawatt solar GD, geração distribuída, foi o ano seguinte, 2019. Só que em 2020 já tinha 4 gigas instalados. Quer dizer, aumentou 4 vezes essa capacidade. E eu acho que o sistema e ninguém, e os gestores e os políticos, os que fazem a política pública, a regulação, não estavam prevendo esse crescimento tão rápido. Hoje nós temos instalado em geração distribuída algo como 32, 31, 32 gigawatts de solar e mais uns 10, 11 de solar centralizado, alguma coisa assim. Isso dá uns 40 gigas mais ou menos no Brasil, só de solar. E é uma tecnologia, né, que funciona de 6 da manhã a 6 da tarde. Então o sistema ele absorve essa energia ao longo do dia, o sistema interligado, e depois disso o sistema não vê mais aquela energia, ela só vai vir no dia seguinte. Então isso para a transição energética é um desafio. Como é que eu maximizo o casamento entre geração e consumo? E só tem uma forma de fazer isso. Bom, transmitir é uma delas, para onde tem demanda, e outra, acumular aquela energia que não vai vir da Lua, por enquanto, que vem do Sol, e soltar ela ou despachar ela na hora que tem mais demanda. Então é como a gente fala, despacho de energia, né? Então esse é o sistema do sistema on-grid interligado. E qual é as oportunidades milhares que existem de negócios e desenvolvimento nessa área? A transição energética ela vai ser muito baseada realmente nos investimentos climáticos, né? Porque é quem hoje está o drive, né? Quem está puxando digamos, essa transição realmente é a questão climática. Então, São Paulo, a gente está em São Paulo aqui, você lembra, há poucos meses atrás, o vendaval que foi na cidade e derrubou vários postes, descontinuou a distribuição de energia, problemas políticos muito grandes, mas também problemas sociais, a população, principalmente mais carentes, que precisam daquela energia, seja para transporte, quem usa muito metrô, né, muitas coisas, mas também conservar seus alimentos, são poucos, o alimento é caro, ele compra, de repente ele já perde, porque a geladeira não conseguiu dar conta. Isso seria resolvido se você tivesse uma geração local, uma mini-rede, com um sistema de armazenamento de energia, e você pudesse despachar aquela energia para pequenos núcleos, ou para pequenas mini-redes, ou regiões, e por aí vai. E esses eventos climáticos estão cada vez mais frequentes. A gente teve a experiência do Rio Grande do Sul, recente, teve essa experiência em São Paulo, que aconteceu em 2 vezes, né? E a gente não entrou ainda na época de chuva, né? Tradicionalmente, vai chover a partir de agora. Então, onde está a resiliência do setor elétrico? Essa resiliência ela vai ser construída porque a transição energética não é só novas tecnologias e sair do diesel, do gás, mas também criar uma rede mais resistente e, eu diria, ter uma transição energética justa e inclusiva. A gente não pode pensar em transição energética sem incluir quem está na base da pirâmide, quem hoje ainda está vivendo no século XIX do ponto de vista energético, né? Existe índice de indicadores de pobreza energética, então a transição ela tem que ser muito mais democrática do que simplesmente o termo transição, né? E o ODS 7 é isso, né? Esse acesso. Então, fazendo um histórico até agora, vim do sistema isolado, vim falando do acesso à energia na Amazônia, da substituição do diesel e outras fontes por fontes mais limpas, e a solar tem crescido bastante lá nesse segmento por conta da sua modularidade e facilidade de instalação e pela democracia que é acessar a energia que vem do espaço em qualquer lugar que você está. No sistema interligado, a gente falou da geração distribuída, aí fazer um parênteses da ABGD, né? A ABGD que é uma instituição que eu também represento como conselheiro,
é a Associação Brasileira de Geração Distribuída, sede aqui em São Paulo, uma organização sem fins lucrativos, que promove o acesso da energia limpa e renovável para todos os cidadãos. Então, geração distribuída para todos. Porque a geração distribuída, Fernando, tem outra variável. Ela é altamente geradora de empregos. Então, tem um lado social fantástico. Enquanto uma usina centralizada, você vai ter aquele emprego naquele pico, naquele momento da obra, 1, 2 anos, talvez, você tem ali milhares de pessoas trabalhando, depois que a obra acaba, acabou aquele serviço, se não tiver uma outra obra, não tem aquele serviço. Já a geração distribuída, não. Ela é recorrente, contínua, todos os dias, porque você tem uma série de outros serviços que você presta, que emprega milhares de pessoas. No último censo que a BGD teve acesso, que foi até o Sebrae, que fez esse levantamento, né, de número, tinham mais de 50 mil empresas atuando no setor de geração distribuída. E imagine que se cada empresa dessa tem 3 pessoas, tem 150 mil empregos diretos aí, fora os indiretos, porque movimenta muito transporte, muita logística, muitos serviços de contabilidade, muitos serviços de econômicos e de marketing, de venda, de manutenção, operação, de transporte de dados, tudo isso. Quer dizer, é um ecossistema que gera muito emprego. Então, a BGD promove isso, promove a capacitação, promove o treinamento, promove as políticas públicas. A gente estava falando um pouco antes aqui, né? Assim, tem muita gente surfando nessa onda, mas não sabe o que é o dia a dia de você estar contribuindo tecnicamente com o órgão regulador, contribuindo tecnicamente com os formuladores de política pública, estando presente nesses debates, né, que são importantíssimos para a transição energética. Se não tiver esse debate, se não tiver o entendimento do formulador da política pública, não vai sair da forma como a gente precisa, né? E a associação faz esse papel de, enfim, fomentar a geração distribuída. Aí vou voltar aqui para o lado mais acadêmico, né? Assim, nada disso também teria acontecido se não fosse a universidade. Aí boto o chapéu aqui de USP também. Se não tivesse os laboratórios, os centros de estudos como esse, e pessoas que divulgam isso e que levam esse conhecimento para os alunos, que são os futuros engenheiros, os futuros eletricistas, tal, a gente não teria o mercado que a gente tem outro. Fiz esse parênteses porque esse é um outro gargalo da transição energética. Formação de mão de obra. Existe um déficit gigante. Quando eu falo gigante é porque nem é o seu número, porque é muito mesmo. Mas se você olhar todos os países do mundo, e pegando também os índices do EA e da IRENA, um dos principais gargalos para a transição energética é a falta de mão de obra qualificada. E não é uma mão de obra qualificada como a minha, a sua, doutor, mestre, professores. Esse aí vai ocupar 0,5% dos cargos no que tange a transição energética. Quem vai fazer a transição energética são os técnicos, os instaladores, as pessoas que estão lá na ponta, que vão fazer esse negócio acontecer, que vão materializar esse negócio. Tem um lado da política, tem um lado da economia, tem um lado do financiamento, mas são poucas pessoas. A massa mesmo de trabalho que vai permitir implementar aquele plano estratégico de fazer 50 GB de solar, ela está no campo. Ela está nos centros técnicos, nos institutos federais, estaduais, técnicos, é a formação daquela mão de obra, é o eletricista, é o técnico de elétrica, de eletrônica, de mecânica, é essa turma que vai fazer a transição. Então a gente precisa também criar as condições para essa turma subir junto, né? Então fazer essa transição também inclusiva nesse sentido. E o ODS 7 também é isso, né? Porque o ODS 7 ele faz parte de uma série de outros ODS da ONU, né? E sem o 7 eu quase que não vejo nenhum outro acontecendo. Como é que você vai fazer o ODS acesso à água? Essa água vem de onde? É só do céu? Quem vai bombear? É alguma bomba que vai ter eletricidade. Acesso a alimento. Quem vai refrigerar? É energia. Acesso à educação. Bom, e esse aparato todo, essa energia, essa transmissão online,
Quem está botando isso na rede? De onde vem esse elétron? Né? Então, o ODS-7 é um ODS assim, fundamental para que a gente, como ser humano, como humanidade, consiga reverter esse ciclo de emissões de gases de efeito de estufa assim, a níveis históricos, né, sem precedente. E para quem acredita nisso, né, também vou dar aqui o benefício da dúvida para quem não acredita, mas eu acredito, estou com base na ciência. E a gente está vendo que após a Revolução Industrial foi isso que veio acontecendo e está crescendo cada vez mais. E a correlação disso com a temperatura, com o desmatamento, com isso, com tudo, só aponta para um caminho. Eu sigo um pesquisador, um cientista, todo mundo sabe bem, é o Carlos Nobre, e ele está apavorado. Se ele está apavorado, eu estou mais apavorado ainda, porque ele está nisso há 40 anos antes de mim, que já é um senhor mais velho. Sou um senhor jovem, ele já é um senhor mais velho. Então, se ele diz assim, nós estamos chegando na beira do precipício com relação à mudança climática na Amazônia, eu escuto ele com preocupação. Bom, eu fugi um pouco do tempo, porque é muita coisa aqui na cabeça, mas vai me orientando aqui. Eu estou olhando o relógio ali, tá? E aí, bom, voltando, puxando um pouco para o nosso lado aqui da transição energética, da capacitação, do treinamento. Eu falei do off-grid, falei da GD, que é importantíssimo, porque a GD vai vir casada agora com armazenamento de energia, com soluções de inteligência artificial, digitalização e tudo mais. E aí vem a geração centralizada, que é a GC, que é a última parte assim, essas 3 áreas que eu selecionei. A GC são os grandes projetos de geração que tem a ver com a eólica de grande porte, com a solar de grande porte, que são fundamentais também para a transição energética, porque essa realmente produz energia numa escala industrial, vamos chamar assim, né, para abastecer países inteiros, e a tecnologia está se aperfeiçoando cada vez mais. Então, a gente está falando agora em eólica offshore. No Brasil, é quase pessoal pensar nisso, com a quantidade de território que a gente tem, diferente da Holanda, onde surgiu isso, né, dos Países Baixos, até do Reino Unido, da Alemanha, que tem ali o Mar do Norte, onde a Europa, né, habitada há séculos também, o terreno é caro, a área é cara, tem uma legislação diferente da nossa. Aqui a gente ainda tem muita área, mas se for o desejo da sociedade e dos nossos gestores, isso vai acontecer. E já tem muitos estudos aí encaminhados. Então a gente vai ter eólica offshore, com um potencial gigante também de geração de energia, e talvez com um impacto social até menor do que está se observando na eólica onshore. Né? Assim, aqui foi, né, não vou demonizar a eólica, ela é importantíssima, assim, sou fã da energia eólica, imagine usar a energia do vento, transformar a força mecânica, que é a minha área, em eletricidade que chega na nossa casa, isso é fantástico. Mas existem as salvaguardas ambientais, se você olhar e prestar atenção nas redes sociais, nas ONGs, nas organizações que estão preocupadas com as pessoas, a eólica está gerando um certo impacto e não vou tirar solar disso também não, para não dizer que sou bairrista, eu sou da solar. A solar é de grande porte também. Imagine você pega áreas de quilômetros e quilômetros quadrados, tira toda a vegetação e bota grandes parques. Tem lugares que vão cair bem, lugares já desertificados, lugares que você já não tem cultura ali, não tem como produzir, ou melhor, ter como produzir sempre tem, né? Porque sempre tem água ali e você pode bombear, mas existem outras áreas melhores, já degradadas para produzir, que a gente precisa desmatar mais. Então, essas áreas caberiam muito bem, o solar e esses grandes parques. Mas tudo que é grande gera um impacto, seja monocultura, seja as usinas de grande porte, seja as eólicas de grande porte, de parques gigantes, isso gera um certo impacto. Muito menos, aí também vamos defender o lado das renováveis, muito menos do que a geração termoelétrica de gás que entra, que é despachada quando o Brasil precisa de energia na ponta. Então, esse balanço
que hoje estamos chamando de transição energética, e acesso à energia, ele é complexo. Você não resolve com uma única bala de prata, que é uma expressão bem inglesa, né? Silver bullet, mas a gente acabou internalizando aqui no Brasil também. Não dá para resolver de uma tacada só, mas dá para resolver realmente planejando melhor, né? Atuando com um planejamento estratégico mais ajustado, conversando melhor com todos os atores, então dá voz a quem vai ser impactado, daí a transição justa, inclusiva. Assim, no caso da eólica, por exemplo, essa vai ter que ter subestação na chegada, ela vai ter que ser ali perto da praia, em algum lugar. Essas pessoas que vão ser impactadas, elas estão sabendo disso? Vai impactar o ecossistema marinho, onde ele vive da sobrevivência de pesca sustentável, né? Essas coisas todas precisam ser equacionadas, conversadas, para não vir uma coisa de cima para baixo, em goela abaixo, e aí a gente depois amargar isso. A mesma coisa com solar. Aquela área ali é uma área de Caatinga, falando do Nordeste, que é onde produz muito, é uma área que já está degradada, é uma área que eu vou desmatar, vou tirar um ecossistema que está ali, tem um sítio arqueológico ali embaixo, tem uma proteção cultural que precisa ser feita, porque a gente não vive só de energia também, né? O ser humano é um ser cultural também. Então, o espectro é tão grande, Fernando, que eu sinto às vezes que vou esquecer de alguma coisa, então não vou entrar em tantos detalhes. Mas assim, do ponto de vista de energia, a gente tem que olhar isso tudo. E aí, volto para a última frase do painel ali, né? Geração distribuída. A geração distribuída tem essas vantagens. Eu gero na carga, eu gero muito próximo da carga. Assim, a gente aqui na USP temos várias usinas solares. Lá no IE a gente tem várias, são utilizadas para pesquisa. Então, muitos doutores e mestres estão sendo formados nisso. A Poli tem as suas próprias usinas também. E isso já foi comprovado que é viável. A gente precisa só encontrar um ponto de equilíbrio da política e do sistema interligado, porque tem um problema aí também, né? Não posso deixar de falar, tem grandes interesses econômicos por trás disso tudo, né? Quando você desenvolve uma tecnologia, desenvolve um mercado, tem muito interesse econômico que quer se sobressair aos interesses da maioria da sociedade, né? Então, existe uma disputa muito grande de espaço da geração distribuída com as concessionárias de energia, que hoje detêm o monopólio da distribuição. Mas por que existe essa crise ou essa disputa? Porque justamente isso, é uma disputa mercadológica. De geração solar no Brasil já foi investido mais de 100 bilhões de reais nos últimos anos. Eu considerei uma média de GD, só em GD, geração distribuída. Considerei uma média de R$3 por watt-pico, que já foi 5. Hoje, considerar 3 para ser conservador. 3 vezes 30 dá 90 bilhões. Então, dá uns 100 bilhões de reais aí de investido. Quem está ganhando esse dinheiro? São as empresas. Seja ela as pequenas, olha também aí a democratização do acesso a esse mercado. São pequenas empresas, que 2, 3 eletricistas como eu, como você, como o Gabriel, que montaram sua empresa e estão ali empreendendo, vendendo, empregando 4, 5 pessoas, 6 pessoas, 10, 12, que seja. E tem as concessionárias de energia, que são grandes donos da rede, e fazendo analogia do sertão, eu sou baiano, né? Então assim, deu a chave do galinheiro para a raposa, porque ele tem o controle do acesso à energia, ele sabe onde está o consumidor, tem seus dados de consumo, tem o seu CPF, seu CNPJ, seu telefone, ele bate no fio lá, ele liga e chega no seu celular e fala: Fernando, você quer energia mais barata? E aí você vai ali e aceita. É uma concorrência até desleal. Quem tem que estar lá fora, no mundo, brigando pelo seu espaço, descobrindo o telefone do cliente, fazendo as suas chamadas pela internet, vendendo o seu produto, e chega lá na hora, você ainda tem que pedir autorização da raposa para entrar no galinheiro. Então eu não podia deixar de falar isso, porque realmente essa é uma disputa mercadológica. E tem espaço para todo mundo, mas é isso que está acontecendo. A gente está avançando ali no tempo, eu estou chegando já numa conclusão assim, de que a transição energética e o ODS 7 andam lado a lado.
O ODS 7 é a própria transição energética, né? É o acesso à energia limpa, renovável, é sustentável, é a eficiência energética, é promover a inclusão social também através da energia, né? Sem isso não tem. E esse trabalho de inclusão social eu conheço muito, há 30 anos vou na Amazônia, já assim, me emociono toda vez que eu vou, porque eu vejo pessoas lá que vivem, vou dar um exemplo bobo, mas assim, como não tem refrigeração, para conservar alimento, eles têm que salgar. E para ter que salgar, você tem um aumento de pressão arterial. Come muito sal. Então você vê, a falta de alergia para refrigerar a comida leva a pessoa para conservar, a salgar, e ao ingerir aquilo, ele cria um problema de saúde para ele. Então você vê como uma coisa da energia está interligada. E eu tive o prazer de participar de projetos inovadores de acesso à energia que geraram, assim, impulsionaram muito a política pública. E essa foi a ideia dos projetos nos anos 90, nos anos 2000, inclusive com a USP aqui. A gente fez muitos projetos de acesso à energia, treinou, capacitou, formou muita gente, formou eletricista solar, que hoje criaram pequenos negócios, pequenas empresas na Amazônia para atender essa demanda de energia em sistema isolado, remoto. Esse é o verdadeiro acesso à energia, né? E sair do diesel, que é um grande poluente e cria uma dependência muito grande das populações tradicionais nas políticas e nos políticos locais. Você quer o gerador? Eu te dou o gerador. Não, o gerador está aqui, bonito. Mas o diesel, ele acaba, né? Lembre-se de mim no próximo ciclo eleitoral. A gente continua com esse fluxo de diesel vindo. Eu estou extrapolando, mas na realidade é isso mesmo, né? Então, para concluir, eu diria que a transição energética está aí. O Brasil está muito bem posicionado com relação a isso, porque nós temos uma matriz, felizmente, bastante renovável. Nós temos um programa de transporte bastante renovável, nem falei do etanol, do biodiesel, mas faz parte dessa transição. É até um adendo aqui, quando a gente pensa, eu falei muito de eletricidade, né? Puxei muito a brasa para elétrica, eletricidade, que é mais a minha área, mas não podemos deixar de citar também o transporte, o uso térmico. A gente tem muita biomassa, em São Paulo principalmente, bagaço de cana, enfim, eucalipto, de manejo. Perdão. Temos o solar térmico também, mas o transporte tem o etanol, né? Hoje o Brasil tem os carros flex, né? Você pode ir de 0 a 100 de etanol, de 0 a 100 de gasolina, é invejável isso no mundo. Nós temos já o diesel com B14, temos alguns desafios tecnológicos aí. E não citei, mas para não sair sem falar, vem aí o hidrogênio também, né? A gente estava falando até mais cedo. O hidrogênio como uma vertente energética, principalmente para a indústria, com demandas térmicas muito elevadas, e transporte pesado também. Então, a USP já tem seu ônibus elétrico também, sendo testado, piloto. Nós mesmos estamos fazendo pilotos com hidrogênio, já mencionei isso, com hidrogênio sob demanda, com resultados fantásticos. E eu acho que esse mix energético vai tornar isso tudo viável, mas não podemos deixar ninguém para trás. A gente tem que ser inclusivo, justo, trazer as populações que estão na base da pirâmide, trazer junto com eles e considerar eles como uma peça-chave dessa transição energética justa e inclusiva, senão a gente só vai melhorar a tecnologia e vai cada vez mais deixando gente para trás. Desculpa, me alonguei, falei para caramba, mas assim, espero agora escutar você também um pouquinho. Não, foi excelente, né? Veja, eu tenho uma ressalva no que você falou, que esses são outros assuntos, né? E aqui no IEA é isso que interessa, né? Já que é multidisciplinar, né? Os estudos são multidisciplinares, né? E esses outros assuntos, eles são pertinentes, né? Porque a gente, né, que é da área da energia, como eu estava comentando aqui com vocês também um pouco mais cedo, né? E acho que vale a pena, né, para quem está acompanhando esse ciclo de diálogos, né? Eu fui estudando muito a energia e eu encontrei no IEA uma forma de ver as questões multidisciplinares, né?
oportunidade de estudar as questões multidisciplinares da energia, várias delas que você citou, né? Veja, até umas coisas que são simples, mas simples assim de falar, mas que na verdade é de uma complexidade, né? De, por exemplo, a bateria ir para o fundo do rio. Veja que interessante, né? E olha onde está o fundo disso aí, está lá na educação, que não tem o pessoal capacitado para fazer a manutenção dos sistemas, né? Para dar a destinação correta, né? Enfim, tem uma série de... Então, a transição energética é algo multifacetado mesmo, né? E isso que é formidável e assim, encantador o estudo da transição energética, porque envolve todas as áreas do conhecimento, que nem a gente estava conversando também anteriormente, né? E você citou algumas vezes, né, Aurélia, a questão da pobreza energética, né? E da transição justa. Parece que está se começando a falar nisso agora, de fato, né? Agora, o de começar a falar para ver se de fato vão ser ações que vão haver ações que vão vingar mesmo, né? Porque os relatórios, né, eles estão mostrando que ainda, pelo menos nesse período, até 2030, ainda vai ficar bastante gente excluída, né? E aí, pensando não só na energia elétrica, né, pensando, por exemplo, em energia mesmo, até dos sistemas de cocção, né, para aquecimento, enfim. Eu achei bastante interessante também um outro... e isso é muito complexo, né? Não vou minimizar isso aqui, não, é só um comentário breve, né? Que é inclusive foco de estudo desse projeto. Outra coisa, né, que pouco tem se falado, e isso continua sendo pouco ainda, eu acho, pela devida importância que tem, a eficiência energética, né? Um termo que eu escutei recentemente é que a eficiência energética é o patinho feio da transição, né? E não deveria, né? Talvez será que fosse o primeiro, né? Eu não sei. O primeiro talvez não, né? Tem a questão da transição justa, né? A questão da inclusão, como você pontuou também. Mas o deixar de consumir, ou seja, consumir mais racionalmente, eu estou deixando de gerar. Se eu deixo de gerar, menos impacto, menos emissões, né? Enfim. E a questão da educação também. E eu achei bastante interessante, né? Há uma distribuição hierárquica e que, então, não há a necessidade de somente estudos aprofundados, né? Extremamente aprofundados. Há espaço para todo tipo de trabalho na transição energética. E quando eu falo aqui da transição energética, não é algo longe, né? É o que já está acontecendo, por exemplo, com as pequenas empresas de energia solar. Isso é transição energética acontecendo, né? E então, assim, a questão da educação, nível técnico, tecnológico e a própria valorização no país disso, né? Em outros países é mais valorizado, né? Aqui, às vezes, a gente acaba valorizando só outros níveis, né? Mas há espaço para todos, né? E há necessidade também de todos os níveis, né? Então, assim, e vai haver emprego, porque é uma necessidade, porque ou acontece a transição ou nós corremos sério risco, né? Isso já vem sendo alarmado há muito tempo, né? Você citou o Carlos Nobre, tem o professor Paulo Artacho também falou numa recente reunião lá em que trava o Lula e algumas autoridades, né? Enfim, então há uma certa urgência, assim, né? Então, mas o mais bacana, assim, que eu achei é que é multifacetado, mesmo como você, que é da área da energia, bem trouxe aqui, né? Citando várias questões, né? Estava dentro do propósito da energia, né? A gente falou sobre o SIM, sobre a geração distribuída, a geração centralizada, né? Enfim, mas a interface com todas as áreas do conhecimento. Então, isso é fantástico.
e, ao mesmo tempo, muito desafiador também, né? São muitas áreas, né, para se ter interface, então não é só com o rompimento das barreiras tecnológicas que vai acontecer a transição, e, na verdade, né, a transição que a gente está falando aqui no Brasil é mais como fomento mundial, né? Porque onde o Brasil está hoje é onde o mundo quer chegar em 2050. Olha que interessante, né? Então, assim, e como você falou, né, a questão da energia, energia elétrica menos, né? Porque a gente já está com mais de 90%, né, de energia considerada limpa, mas na energia primária, então ainda tem uma parte para avançar, e principalmente no transporte pesado, nas indústrias e tudo mais. Bom, eu gostaria de fazer uma pergunta específica em relação à BGD. Se você poderia falar, comentar assim, como são os bastidores da ação da BGD, né? Você citou brevemente a BGD, né, a Associação Brasileira de Geração Distribuída, né? Mas eu queria, por exemplo, entender qual que é a relação que tem com os associados, desde do benefício que tem em se associar, né, que eu acho que é bastante importante. Eu conheço um pouco, mas eu gostaria que o público que estivesse assistindo conhecesse também. Até as ações, por exemplo, pontuais em termos de regulação, em relação à política, né? Então, eu gostaria que você comentasse sobre isso. Perfeito. Por favor. Mas ele está com o microfone aí para a senhora. Tem um microfone aí para a senhora. Antes da Fernanda perguntar, eu gostaria também que quem tiver perguntas, mandar para a gente pelo iearesponde@usp.br. Pode falar, Fernanda. Então, foi uma curiosidade em termos de relação de consumo de uma vasta gama de bens e serviços, certo? Em termos de preço. Eles ficam mais acessíveis, enfim, mais baratos. Isso é verdade? Ficam mesmo mais acessíveis e mais baratos? Alimentos, por exemplo, né? Antes de ontem, eu peguei um Uber de carro elétrico. Tinha, assim, 100% elétrico. Bom, ele me contou, eu fiquei impressionado com a economia que ele fazia. Ele estava radiante. É isso certo? mesmo. Radiante. Eu ia para a casa dele, abastecia, saía, rodava 400 quilômetros, certo? Perfeito. E uma economia grande. Então, eu acho que sem investimento público, sem uma política pública, fica muito difícil. A importância da política pública é enorme, certo? Para fazer acontecer. Concordo com a senhora, gênero, número e grau. Não, você. Bom, eu pego muito Uber elétrico também. Eu fico pensando, tenho que dar minha contribuição, né? O americano fala walk the talk, né? Então, eu faço sempre. Ele saía de os números que eu tenho era R$ 2.500 por mês de gasolina, combustível, para R$ 1.000 por mês de eletricidade. Então, economizou R$ 2.500. E veja, e todos eu faço a mesma pergunta. Você tem energia solar na sua casa? Imaginei, bom, o cara tem um carro elétrico, ele disse, ainda não, mas está nos meus planos. Quer dizer, ainda não, mas está nos meus planos. Agora, você colocou a questão de a energia se reduz os custos. Infelizmente, a nossa energia aqui, a energia é barata. A gente produz ali abaixo de R$100 o megawatt-hora, 10 centavos de reais o quilowatt-hora. Só que tem tanto penduricalho na nossa conta de energia, tanta cobrança, tanta coisa que vem, que vão para os fundos setoriais, que vão para incentivos fiscais e por aí vai, que a energia é só 1/3 da conta. 2/3 são essas outras coisas todas, mais imposto. Mais imposto, né? Então, assim, em tese, as indústrias e os comércios que estão migrando para ter a sua própria geração distribuída,
estão mitigando esse impacto da tarifa de energia, justamente para ter uma competitividade no seu negócio. Então, você vê padaria botando solar, padaria que tem muito forno elétrico hoje em dia, para estar competitiva. Você vê pequenos negócios botando solar, porque baixa o custo da energia e por aí vai. Então, sim, você gerar sua própria energia, você tem a energia mais barata que existe. É você gerar. Depois que você pagou o investimento, que diga de passagem, esses 100 bilhões de reais que foi investido em GD, assim, eu diria que quase 100% investimento pessoal, privado, que foi lá e pegou um dinheirinho no banco. Então, o Fernando foi lá num banco da vida ali, pegou o dinheiro, investiu no seu telhado, pagou a conta, a energia é sua, mas você que investiu. Então, a política pública veio quando favoreceu a criação do marco regulatório para a geração distribuída, que foi a 482. Uma ação, já respondendo aqui a questão, da BGD, também lá, quando dos fundadores da BGD. A BGD tem 9 anos de formação, mas ela surgiu justamente nessa necessidade de separar do GC, que é o gerador de grande porte, o gerador centralizado, né, para o micro e pequeno empresário ou as empresas no início de menor porte que precisavam de uma representatividade frente ao Congresso, ao Senado, à Câmara dos Deputados, para formatar política pública. Então, esse marco que saiu depois, que foi agora 2022, que é a Lei 14.300, teve uma atuação fortíssima da BGD, com a participação lá no Congresso, defendendo os interesses da geração distribuída, que a GD, Fernando, só para você saber, tem desde um engenheiro ou uma engenheira a empresas multinacionais. Assim, o espectro é grande, mas todos com o objetivo de gerar a própria energia e aí, com a possibilidade do marco regulatório, gerar também para condomínios, consórcios. Então, a ação que a gente tem lá tem muito treinamento e capacitação. Nós temos um projeto que chama Roadshow, que é um sucesso, premiado também internacionalmente, que é uma carreta itinerante que roda o Brasil todo, já rodou mais de 80 mil quilômetros, ou seja, deu 2 voltas na Terra, pelo Equador, e ela encosta, estaciona numa cidade pequena, ela expande a lateral dela, vira uma sala de aula, e ali dentro você tem simulação de uma casa, uma residência, você tem um forno, uma geladeira, uma batedeira, um liquidificador que você liga, e aí você vai formando pessoas, tanto para ter noção de eficiência energética, que mostra um equipamento mais ou menos eficiente, de geração, porque em cima da carreta é um painel solar, gerando energia, e agora com armazenamento de energia também. Então, assim, um processo de educação, capacitação, treinamento, gratuito. Tá? A gente faz parcerias com empresas, indústrias, que financiam essa ação, e é bem técnico. Bem técnico o tema. E aí a gente também está vendo agora de outras áreas de conhecimento. Já que estou aqui, já que estou parado aqui, já que tem uma demanda de conhecimento, por que não falar também de outros assuntos correlacionados à transição energética, que a gente vai estar lá. Então, a BGD atua nessa área de treinamento, capacitação. Na parte da política, contribui muito com as audiências públicas, com a formulação de leis, de regulamentos, está sempre presente nos eventos promovidos pelo Ministério, pela ANEEL, pela ONS. Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente está contribuindo muito com o Corpo de Bombeiros, com relação à questão da segurança contra incêndio, que é um fato assim, relevante que precisa ter atenção. Então, é uma associação que fomenta o desenvolvimento do mercado, nas suas diversas vertentes. Tem uma assessoria jurídica, assim, que acompanha também toda a legislação. Tem são vários grupos técnicos regulatórios, que acompanha também a regulação, para onde é que está indo, para onde é que vai, como é que a gente pode contribuir para que a geração continue crescendo. Enfim, defende o mercado para que mais pessoas possam ter a sua própria geração de energia, que esse é o objetivo. E aí, pensando na mudança climática, quão mais seguro você está quando você tem a geração, uma bateria na sua casa, que se faltar energia, se vier um tornado, você consegue se comunicar, você consegue manter seu alimento até a rede se estabelecer. Então, essa é a resposta da BGD. A BGD o site é abgd, né, .com.br. Estão convidados a visitar lá o site.
Associação Brasileira de Geração Distribuída. Então, eu sou conselheiro lá e tem uma outra pasta que eu estou tocando, que é a pasta da internacionalização. A gente focou muito no Brasil, Fernando, mas os Estados Unidos não está diferente da gente no ponto de vista de demanda de mão de obra. O mercado solar americano é 5 vezes maior que o brasileiro. Enquanto aqui a gente tem 40 GB, lá eles têm 210 GB. E não cresce mais porque falta mão de obra. Então, a gente está olhando também a possibilidade de exportar pessoas, conhecimento, tecnologia e agregar valor aos nossos serviços na nossa indústria brasileira também. Excelente. É bastante interessante a atuação, né? E eu acho também, a carreta também eu já cheguei a ver numa cidade, eu não lembro qual foi a cidade, mas eu passei assim, eu vi a carreta, né? E que é o Road Show. É muito interessante assim, né, em termos de educação e de ação, né, porque é uma coisa que torna visível para a população, né, em geral, né, para a sociedade, né, e muitas vezes isso que eu estou falando é até um calo na universidade, né, que é a visibilidade para a sociedade do que a gente faz aqui, né, e, enfim. Mas para quem chegou hoje aqui, está vendo um programa de transição energética pela primeira vez e viu alguma coisa de geração distribuída, qual que é a diferença? Geração centralizada e geração distribuída? Essa é fácil de responder. Se fosse no vestibular, o Enem, eu estava passado já. Bom, a geração centralizada normalmente são grandes usinas e são feitas em locais, assim, às vezes muito distantes da carga, a carga sendo o consumo de energia, né? Então, vamos dizer, a cidade de São Paulo é uma carga gigante, todas as suas indústrias, todos os seus aparatos, comércios, residências. Essa energia vem de onde? Vem lá de Itaipu, vem lá da Amazônia, né, das grandes hidrelétricas. Olha quantos quilômetros tem que correr, é uma geração centralizada gigante, porque produz muita energia num espaço pequeno, relativamente pequeno. Já a geração distribuída, ela é o mais próximo possível da carga. É em cima da sua cabeça, no seu telhado. Estou gerando e consumindo. Ou muito próximo, que estou numa distância muito pequena desse centro consumidor. Vou dar um exemplo aqui. A biblioteca aqui da USP aqui tem um sistema solar em cima do telhado dele. Está lá. Lá no IEE, a gente tem uma usina solar atrás, num pátio. Quem passa ali, faz a rotatória do IPT, vê aquela usina ali, né? Ali ela está abastecendo todo o IEE. Não do ponto de Instituto de Energia e Ambiente, aqui na USP, ali em frente ao IPT ali, bem em frente à rotatória. Então, o IEE lá você tem biogás, você tem uma usina de biogás lá agora, que a gente associa muito à geração distribuída, a solar, que 99,5% é solar. Mas você pode ser de eólica de pequeno porte, né? Você pode ser de biomassa, biogás, de resíduo, pequenos aproveitamentos hidrelétricos, tudo isso é fonte de energia que pode fazer geração distribuída. Assim, quem é mineiro, que mora em fazendas, tem sempre resíduo também. Você pode pegar resíduo orgânico e fazer um biodigestor e produzir biometano e queimar isso no motor e produzir eletricidade. Você está deixando de mandar aquele resíduo para um aterro, está aproveitando o potencial de metano dele, gera eletricidade e está abastecendo a indústria, por exemplo, né? Então, a GC é centralizada, linha de transmissões para levar grandes volumes de energia. E geração distribuída, próximo à carga, pequenos e menores volumes de energia, a ponto de ser, em cima do seu telhado, um painel, um módulo fotovoltaico. Eu queria declarar que eu não tenho acesso à prova do vestibular, né? Se cair essa questão, quem está estudando aqui é sorte de ter tido a resposta. Não estou induzindo a nada, né? É isso aí. Não faço parte da banca de formulação de prova. É importante, né, a gente diferenciar, né? E uma outra questão que foi falada do armazenamento, né? Até então a gente avançou bastante sem armazenamento, lógico, por causa até de uma restrição tecnológica e questão econômica também. A popularização dos sistemas e o próprio avanço tecnológico certamente já está, né,
já está fazendo os custos diminuírem, né? Mas você tem observado nos sistemas de geração distribuída já a inserção de sistemas de armazenamento? Sim, perfeitamente. O próprio carro do Uber que a gente usou como exemplo aqui, em breve vai ser a própria bateria daquela casa. Então o carro ele vai receber quanto também entregar energia. E você colocou bem, foi uma questão mais tecnológica de custo, né? Principalmente para as residências e pequenos comércios, esse aí ainda estava caro. Mas hoje o armazenamento de energia, melhor ainda se acoplado com a geração distribuída, já encontra nichos específicos que já é viável do ponto de vista econômico e financeiro. Principalmente em locais que você tem a tarifa cara, na ponta. Vou dar um exemplo. O Pará, a Bahia. Nesses locais, o horário de ponta, a energia é mais cara. Então, se você armazena de dia com energia solar, que é a forma mais barata de produzir energia hoje, à noite você consome essa energia da sua bateria. E como a tarifa à noite, principalmente quem contrata a demanda, é tão mais cara, já viabiliza. Então, sim, eu tenho visto e a indústria cada vez mais está oferecendo soluções mais baratas, que cresceu muito em função da popularização dos veículos elétricos. Essa indústria puxou o preço da bateria para um nível que hoje está viável colocar dentro da sua casa, ou do seu negócio, por aí vai. Aqui no IEE também a gente tem um banco de baterias ali instalado já há bastante tempo, faz parte de um projeto de P&D, de pesquisa, já está aí há uns 5, 6 anos, não me lembro mais ou menos, por aí, e o custo que foi aquele projeto já não é o mesmo hoje. A bateria caiu de preço em um ano mais de 50%. Do ano anterior para esse ano de agora, o preço despencou por conta desse volume, né, Fernando? Então, sim, cada vez mais a gente vai ver esse acoplamento. A própria indústria que já está vendendo as duas soluções casadas, painel fotovoltaico, inversor e bateria, né? Interessante, né? E isso vai propiciar lá as micro-redes que você citou, né? Que vão ajudar até o sistema elétrico ter resiliência nesses momentos de eventos climáticos extremos que estão se intensificando, né? Então, veja como é tudo muito interligado, né? Tudo muito interligado. Bom, Aurélio, dado o avançado aqui, nós estamos já chegando nos finalmente aqui desse nosso ciclo desse evento do ciclo de diálogos, né? Eu queria passar a palavra para você, fazer as considerações finais, né? Já te agradecendo aqui mais uma vez a presença, né? Nós já nos encontramos algumas vezes, né, anteriormente, em outros eventos não acadêmicos, né? Sempre uma satisfação para mim e também uma honra receber você aqui, né, com tanta experiência, né, também, profissional na área de energia, com essa visão multifacetada, né, e também como representante da ABGD também. Então, eu passo a palavra para você, já te agradecendo aí pela presença. Bom, eu que agradeço também, a honra também é minha de estar aqui na USP, uma casa minha também, sou pesquisador, colaborador lá no Laboratório de Sistema Fotovoltaico aqui do IEE. Assim, tenho muitos amigos aqui na casa. Vi um colega entrando aqui recentemente, agora há pouco, com a camisa que eu reconheci minha amiga, professora Suani, que é uma grande amiga do RCGI também. E fico feliz de estar aqui. Agradeço, Fernando. Eu acho que assim, a academia sempre foi um berço, né, de inovação, de tecnologia, e tudo que a gente está vendo hoje chegando como um produto final, produto acabado, produto que está apoiando essa transição energética, ela nasceu dentro de uma universidade, dentro de um centro tecnológico. Então, assim, o setor solar do Brasil tem muito a agradecer à USP, em particular, né, os colaboradores, daqui, da Federal do Rio Grande do Sul, até da Paraíba, é bem democrático mesmo, de Florianópolis, desses grandes centros que saíram, os primeiros profissionais que defenderam a energia solar no país, ainda na década de 60 e 70, e isso só foi crescendo. Então, assim, a academia é um berço disso tudo, mas a indústria tem que vir depois abraçando esse conhecimento, e essa é uma dificuldade que a gente tem no Brasil, quando a gente olha países lá fora,
transformar ideias e soluções em produtos de prateleira e soluções tecnológicas que venham realmente a apoiar a sociedade, né? Então, eu fico grato de poder estar aqui, contar um pouco dessa história. Vamos nos encontrar de novo nesses eventos aí pelo mercado. E, enfim, dizer que, como conselheiro da BGD e diretor lá de projetos, chamo vocês a nos visitarem, conhecer. E como empresário na área de energia também, assim, desenvolvemos estudos, trabalhamos de GD, com solar, também com armazenamento, com hidrogênio, em algumas empresas, você citou no início, né, NSI Energia, a Usina Azul, são empresas, cada uma tem uma vertente, um foco, um nicho, e estamos de cabeça e alma na transição energética. Então, só queremos ver o melhor para o nosso país, para a humanidade, queremos prosperar, né, gerando energia limpa e renovável e cuidando do nosso meio ambiente e da nossa população. Obrigado. Muito agradecido. Eu gostaria de também fazer um convite para as pessoas que estão nos assistindo, né, para assistir a série Energia da Rádio USP, Ribeirão Preto, né, que vai ao ar toda sexta-feira ao meio-dia no Jornal da USP, edição regional, e fica depois também gravado, né, e fica disponível no Jornal da USP. Também o boletim, que é o podcast Energia Sustentável, que vai ao ar quinzenalmente na Rádio USP, no Jornal da USP, né, na terça-feira de manhã e também às 8h30, né, quinzenalmente. Então, a próxima é daqui 2 semanas e que também fica disponível lá na Rádio USP, onde nós fazemos a divulgação de aspectos relacionados à energia, à transição energética, para a sociedade em geral, numa linguagem acessível, né? Diferente da que também a gente faz nos papers, nas pesquisas acadêmicas, né? Então, mais uma vez, agradeço a presença aqui do Aurélio, agradeço as pessoas que estão presentes aqui presencialmente, agradeço quem nos viu aqui em tempo real no YouTube e também quem vai nos assistir depois. Então, nós seguimos com o próximo evento, vai ser no dia 5 de dezembro, né? Também às 2h30 da tarde, né? E até lá, pessoal. Então, até breve. Até.